sejam todos bem-vindos ao podcast Mente e Corpo com a doutora Keila Santos. Hoje vamos conhecer a história dela, entender o que é hipnoterapia, desvendar mitos e verdades e descobrir como essa prática pode mudar e salvar vidas. Tudo bom, doutora Keila? Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos nesse podcast que foi feito e idealizado para vocês. Mel, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Coisa boa. Estou muito feliz em estar dando esse pontapé, tirando esse projeto do papel, que é um sonho. E estou aqui à disposição. Pergunte o que quiser para a gente poder fazer esse podcast bem interativo e, com certeza, desmistificar muita coisa, né? Verdade, é um assunto tão importante, né? Sim. Agora, doutora, antes de qualquer coisa, eu queria saber o porquê o podcast. Então, um desejo muito grande do meu coração é levar a hipnoterapia para o mundo. Então, eu acredito que é uma técnica que transforma e salva vidas e o mundo precisa dessa técnica. Então, o meu sonho, o meu desejo, o desejo do meu coração é que todas as pessoas do mundo tenham acesso a esse conhecimento, a essa técnica. E nada melhor do que um podcast que pode aí várias pessoas verem, né? Então, esse é o meu grande intuito e esse é o propósito desse podcast. Ai, que lindo. Então, já vamos começar com o pé direito. Sim. Olha, uma pergunta que não quer calar. Como foi, que a senhora se tornou hipnoterapeuta? Eu sei que a senhora é empresária, não é isso? E eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história e da sua trajetória. Primeiro eu vou começar falando de mim, né? Quem sou eu? Quem é Keila Santos? Keila Santos é mãe, mulher, avó, já nadei aí por vários campos, empresariais, comercial, e também uma mulher que trouxe muitas angústias ao longo da vida. Muitas angústias, muitas incertezas, e toda essa minha caminhada, me trouxe até aqui. Mas o que me fez se tornar hipnoterapeuta, encontrar a hipnoterapia, foi que minha filha, aos 13 anos de idade, teve transtorno da ansiedade generalizada. E daí começou uma procura, uma busca incessante por algo que realmente solucionasse esse problema, que há 8 anos atrás era pouco falado. O transtorno da ansiedade veio a ser falado pós-pandemia. Na pandemia foi que a gente veio conhecer melhor transtornos mentais, porque muita gente começou a adoecer. Antes disso, pouco se falava. E quando ela começou a ter as primeiras crises que eram bem sérias, eu não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar. Eu era empresária do ramo da estética. E quando eu cheguei no hospital, o médico me falou: olha, sua filha está sofrendo com transtorno da ansiedade generalizada. Eu levei um baque, porque a primeira indicação foi psiquiatra. Leve ela para o psiquiatra que ela vai ter que ser medicada. E eu me recusei. Não vou. Levei para todos os terapeutas de Caruaru. Ela odiava, por sinal. E daí eu conheci a hipnose. Daí eu conheci a hipnose clínica e apostei e acreditei. E minha filha, desde então, nunca mais teve crise. Depois da primeira sessão, ela já não teve mais crise. Então, eu comecei a me apaixonar por essa área. Eu fui em busca de conhecimento. Eu queria entender mais, não para ser terapeuta, porque esse não era o meu intuito. O meu intuito era aplicar dentro da minha clínica. Como eu tinha 8 funcionárias, tinha 4.000 clientes mulheres e a maioria também tinha problemas emocionais, eu digo, então eu vou ser uma empresária, uma dona de clínica de estética diferenciada, uma patroa diferenciada. E daí eu comecei a estudar, me especializar, me aprofundar nesse mundo de desenvolvimento humano, da mente humana. E a hipnoterapia terminou me encontrando como um agente, Hoje eu me considero um agente de transformação nas vidas das pessoas. E aí tô aqui atuando, e fazendo com muito amor, transformando vidas, não só aqui no Brasil, mas eu já tenho pacientes fora do Brasil que me procuram e o meu desejo é que todas as pessoas realmente se permitam. Coisa boa, mas olha, a gente sabe que esse assunto ainda é um pouco, assim, é menos abordado, E pro pessoal que tá nos assistindo, nos escutando, eu queria que a senhora falasse, que também tem muita gente que não tem um contato ainda, não sabe nem o que é. E eu queria que a senhora falasse pra gente o que é a hipnoterapia. E qual a diferença, de hipnose, a gente aproveita o gancho, a senhora falar a diferença da hipnose e da hipnoterapia. Então, a hipnoterapia ela é uma técnica
baseada na neurociência, na metodologia que eu uso. Eu desenvolvi uma metodologia que eu chamo de Neurotransforma, que é uma metodologia da qual tem base com a neurociência. Eu sou formada e pós-graduada em neurociência pela PUC. Então, toda a base da hipnoterapia que eu trabalho, da metodologia que eu trabalho, é com a neurociência. O que é a hipnose? A hipnose nada mais é do que uma técnica. É uma técnica, um estado natural da nossa mente, onde, quando você está em hipnose, você fica em total foco e concentração. Então, não existe nenhum misticismo, nenhum envolvimento religioso. Tantas coisas que as pessoas ficam especulando em torno, né, da hipnose, principalmente. Sai do corpo. Não sei se você já ouviu falar alguma coisa desse tipo, né? Muita gente me pergunta se é pecado. Eu tenho medo de ser pecado. E não, é técnica, é ciência, gente. É mente humana, é natural do ser humano, né? E a hipnoterapia é uma metodologia do qual resolve a causa das suas dores emocionais. E eu uso a hipnose como uma ferramenta. Então, não é a terapia, não é nada sobrenatural, é mente humana, é técnica, é ciência. Então já responde a segunda pergunta, porque eu ia perguntar se era religião ou ciência. A gente já está respondendo aqui que é ciência. Ciência, não é isso? Pura ciência. Também, doutora, tem muitas pessoas que perguntam, comentam também, e se eu for, será que eu volto? De onde vem esse medo? E qual é a realidade? Meus pacientes, né, morrem de rir, porque eu digo assim, se você for, a primeira a correr sou eu. Eu não corro risco de eu ficar, gente. Eu corro na hora. Se alguém sair do meu consultório porque tá em hipnose, se alguém for para algum canto, eu não vou ficar. Não tem esse risco, não corre esse risco, porque a pessoa não vai para canto nenhum, gente. Tudo é dentro da própria mente. Você vai estar lá totalmente consciente, né, a domínio de todo o que acontece, da sua fala, do que você quer falar, do que você não quer falar. E não existe isso de forma nenhuma, porque a nossa mente é fiel a nós. A sua mente é fiel a você, não a mim. Não existe isso. Se existisse, né, esse poder que todo mundo fala, né, que a hipnose é um poder, se existisse esse poder, não existia mais bandido. Não existia mais, de forma nenhuma, armas. Porque só era fazer um curso de hipnose pela internet. Você entrar agora na internet, você faz um curso rápido de hipnose e você consegue hipnotizar qualquer pessoa que se permita. Entende? Então, não tem esse poder. Não existe esse poder. Senão, era muito fácil. O ladrão chegava lá na fila do banco, durma, tira o dinheiro, me dê e esqueça que eu tô aqui, né? Então, não existe esse poder. Durante a hipnose, doutora, a pessoa ela perde o controle da mente? Não. A sua mente é do seu controle. Agora, você está tão imersa as suas emoções que quem começa a imergir e a dominar, não dominar, mas a predominar, são as suas emoções. A hipnose, ela faz a pessoa contar segredos contra a vontade? Não, de forma nenhuma. Não. Porque se ela é fiel a você, ela vai fazer o que você quer. Você não perde o controle, você não perde a sua consciência. Você não faz nem fala o que não quer. Aí muitas pessoas questionam. Sim, mas como uma pessoa com uma cebola achando que é uma maçã? Isso. Aquilo ali é realidade. Você comeu o morango do amor? Comi. Você viu a febre que foi? Viu que as pessoas correram atrás do morango do amor? Isso. É porque era gostoso ou porque elas foram induzidas a ir em busca? Foram induzidas. Entende? Então, a hipnose é isso. Todas aquelas pessoas que ficaram desejando morango do amor, até mesmo sem gostar de morango. Sem gostar de doce, né? Porque eu vi muita gente falando que não gostava de doce, mas queria provar. Queriam provar. Por quê? Porque viu tanta gente que eles ficaram hipnotizados. Essa é a verdade. Focaram tanto no morango, naquele morango do amor que estava sendo divulgado, que todo mundo estava babando por ele, que aceitaram aquela sugestão. E todo mundo, ou quase todo mundo, quis comer o morango do amor. É verdade. Sim. Eu queria também saber, doutora, se a hipnose, ela trata dores físicas. Corpo e mente formam um só sistema. Não tem como separar a mente do corpo. Se sua mente está doente, ela está sobrecarregada, ela vai falar através do corpo. Eu tenho muitos pacientes que me procuram para tratar fibromialgia.
e tem resultados sensacionais. Caramba, que massa. Porque tem uma ligação direta com o sistema nervoso. E o que a gente trata em hipnoterapia é o sistema nervoso, é a nossa mente. E, na verdade, mais ou menos quanto tempo a gente tem de sessão pra gente ficar sã? A gente consegue ficar sã na primeira sessão? Ou isso existe um tempo? A senhora criou, né, o seu protocolo, né, como diz aí. É uma metodologia. Uma metodologia. É. E aí, eu queria saber, assim, quanto tempo a gente dizer, não, tô sã? Até, eu vi também casos que pessoas, até acompanham a senhora no Instagram e também sou tratada pela senhora, e vi casos que tem pessoas que deixaram, abandonaram os remédios na segunda sessão. Isso Sim. pode ocorrer na primeira, a pessoa ficar boa na primeira. Como é que funciona esse tempo de cura, né? De processo. Isso. Então, é muito relativo de pessoa para pessoa. Somos únicos. Cada pessoa é única. Por isso que não existe um protocolo. Eu não trabalho com protocolo. Protocolo é algo engessado. É aquilo ali. É um protocolo. Eu trabalho com uma metodologia. Do qual cada ser humano é único. Entendi. Cada ser humano é único. E eu olho para o ser humano. Quando você está no meu consultório, eu não estou olhando para eu estou olhando para o ser humano. Entendi. Perfeito. Olha, eu queria saber se a hipnose é a mesma coisa que relaxamento profundo, porque você entra ali, né? E você realmente, por experiência própria, você dá uma relaxada. Que, assim, tem casos também, eu dei uma pesquisada e vi que tem casos de pessoas que vomitam, tem pessoas que gritam, tem pessoas que ali extravasa mesmo tudo que tá aqui dentro. Porque a emoção é visceral. Né? Nossas emoções é uma reação visceral do nosso sistema nervoso. Então, é realmente no corpo. Quando a pessoa vomita, quando a pessoa bate, ela tá colocando para fora Deixa eu baixar aqui para ficar melhor, então. Então, ela tá canalizando aquelas emoções. Né? É visceral, entende? Então, esse negócio de relaxamento profundo não é hipnose. Não é hipnose. Não é hipnose. Porque se você tem um relaxamento muito profundo, você não segue instruções. E na hipnoterapia, na hipnose, você segue instruções. Você aceita sugestões. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem algum caso que a senhora, não, esse ficou marcado, esse daqui é o meu caso que eu levo pra vida e que ficou marcado, assim, na sua trajetória durante esses anos? Nossa, tem... Acho que tem vários, né? Mas um especial. Que a senhora vai dizer, não, esse daqui eu não vou esquecer nunca. Eu tenho muitos casos, né? Tenho casos os casos que mais me marcam, né? Que mais me chamam a atenção são principalmente adolescentes. Eu atendo muitos adolescentes com tendência suicida e com automutilação. E também casos de tendência de suicida, de tentativa, sempre me chamam mais atenção e sempre me marcam muito. Porque é vida, né? É vida. E perder uma vida para a depressão é muito triste. Em 6 anos de profissão, com mais de 5.000 atendimentos, nunca perdi um paciente. Graças a Deus. Minha maior demanda hoje é tendência suicida. Então, tem vários casos. Mas tem um caso, como você me perguntou, né? O caso que mais me chama a atenção. Tem um caso que, assim, me chama muita atenção e que eu tenho muito carinho por esse caso, que é de um adolescente que tentou contra a própria vida, acho que 3 ou 4 vezes, automutilação, isolamento social, muitas crises de ansiedade, depressão. Estava realmente no limite, um jovem de 16 anos, que a partir da primeira sessão ele já teve sua vida totalmente transformada. Ele é um caso assim que eu tenho muito orgulho, né? Orgulho não por ego, mas orgulho por dizer assim, a hipnoterapia salvou aquela vida. E é um caso que eu tenho muito carinho por ele. Todos eu tenho, na verdade. Mas ele, por ser um adolescente, por ter chegado no meu consultório no limite mesmo, eu acho que ele é aquele que eu digo, não, esse aí, se eu não tivesse tratado ninguém, só ele, eu já estava satisfeita. Minha missão já estava cumprida. Quem tem casos, né, de drogas, essas coisas também pode ser tratado na hipnoterapia? Sim. De tanto cigarro, de algum vício. Vício. Todos os vícios têm um fundo emocional. É uma fuga. Nossa mente, quando ela está em risco, quando ela se percebe em risco, ela tem 2 formas de reagir: fuga ou luta.
Então, vícios, prostituição, bebida, cigarro, droga, academia demais, festa demais, tudo que é demais está escondendo uma falta, está fugindo de algo que está faltando. Então, a hipnoterapia vem tratar assim, tem bastantes resultados positivos. Doutora, uma pergunta também muito interessante, que eu até recebi aqui também, o pessoal mandando aqui no WhatsApp. Criança também pode se beneficiar da hipnoterapia? Eu tenho colegas que fazem hipnoterapia pediátrica. Não é o meu caso. Na minha trajetória, eu atendi 2 crianças, mas eu não me identifiquei. Eu só faço aquilo que eu me identifico. Eu só faço aquilo que eu sei que eu estou dando o meu máximo e que eu realmente me identifico. Então, não me identifiquei com atendimento de criança, mas existe a hipnoterapia para criança. Eu atendo a partir de 12, 13 anos, porque eu entendo que a partir dos 12, 13 anos, aquele jovem já tem mais autonomia para poder fazer escolhas do que uma criança. Então, eu atendo depois dos 12, 13 anos. Mas a pessoa, ela não pode ficar, ela não pode ir sem a vontade dela fazer hipnoterapia, não. A senhora faz pela vontade, né? Não sem vontade. Tipo, eu tenho um filho e eu vou levar ele a pulso porque eu quero que ele se liberte aí de algum vício e tal. Não pode. Não adianta. Poder até pode, mas não adianta. Né? Não adianta, assim, a pessoa tem que querer. É permissão. Tudo nas nossas vidas é permissão. Você acredita em Deus. Claro. Mas Deus só age na sua vida se você permitir. Imagine eu. Ou a hipnoterapia ou qualquer outra técnica. Então, a pessoa tem que se permitir. Quando é pacientes resistentes, que mães, às vezes até filhos me procuram, querendo levar suas mães, seus pais ou parente, alguém, eu sempre falo, traga. A gente faz a pré-terapia e daí ela tem mais ferramentas para poder decidir melhor o que quer e o que não quer. Outra coisa também que geralmente... Só não pode desistir. Só não pode desistir. Proibido desistir. Não pode desistir. A gente não pode desistir de nenhuma vida. Na terapia normal, doutora, a gente, o psicólogo, ele não pode atender familiares. Sim. Não é isso? Na hipnoterapia é diferente? Pode atender? Totalmente diferente. Na hipnoterapia, né, o profissional ele é desassociado do paciente. Tanto que eu sou a terapeuta da minha filha, eu sou a terapeuta da minha mãe, eu sou a terapeuta dos meus amigos. Né? Então, é totalmente desassociado, não tem envolvimento nenhum. Então, não são as minhas verdades nem as minhas crenças. Eu conduzo o paciente a ele encontrar as próprias verdades. Por isso que eu posso atender. A hipnose, ela pode trazer memórias escondidas. Ela consegue, a gente esqueceu alguma coisa aí que tá lá incomodando, que é a causa de algumas coisas. Na hipnose, a gente consegue lembrar de fatos que machucam e que consiga resolver? A hipnose, por si só, ela não faz nada. A hipnose é um estado natural da nossa mente, então ela não faz nada. Quando você está dirigindo, você está em hipnose. Quando você faz várias coisas, você está em hipnose. Na hipnoterapia, o intuito é justamente tratar as memórias implícitas. O que são memórias implícitas? São memórias que ficaram registradas independente da nossa consciência. Então, o grande feito da hipnoterapia é justamente tratar essas memórias que ficaram registradas e a gente não tem consciência. Ela também só funciona nas pessoas que acreditam ou não? Precisa acreditar. Precisa acreditar para que funcione. Apesar que eu tenho alguns pacientes que chegam falando que não, mas termina tendo excelentes resultados. Na verdade, eu posso dizer com autoridade sobre isso, porque a primeira vez, há quantos anos atrás? Acho que 4 anos atrás, eu fiz... Foi. 4 a 5 anos. 4 a 5 anos atrás, eu fiz a minha primeira hipnoterapia. Cheguei no consultório dela morrendo de medo, achando que era uma coisa de outro mundo. E, gente, pra vocês terem noção, eu não continuei, eu fiz só a primeira, porque eu tava muito curiosa. E realmente mudou muita coisa na minha vida. E a primeira sessão fez muito efeito. Muito. Que depois de 5 anos é que eu vim aperrear ela de novo. É basicamente assim, desse jeito. E a hipnose também, ela ajuda na autoestima, né, doutora? Sim. Muito importante. Porque a baixa autoestima, né, é falta de algo. Né? Às vezes você não aprendeu a amar. Não aprendeu a se amar, você não se sentiu amada. Então, se você não se sentiu amada, você não sabe o que é o amor. E como é que você vai ter autoestima se você não se ama?
Primeiro a gente precisa saber o que é autoestima, né? As pessoas confundem muito a autoestima com aparência. Verdade. E autoestima não é aparência. A autoestima é eu me estimar, independente de como eu esteja. Eu me amo, independente se eu estou linda, independente se eu estou doente, independente se eu estou feia. Eu me amo. Então, isso é autoestima. As pessoas associam muito à aparência. E não é. Óbvio, se você se ama, você vai buscar estar sempre bem. Se você tem amor próprio, você vai pensar também na sua aparência. Mas a autoestima não é apenas a aparência. É um conjunto de coisas que faz você se amar, se estimar. Quando você não aprende isso, você deixa a desejar. E a hipnoterapia vai te levar a esse encontro, né? Um encontro com a pessoa mais importante da sua vida. Coisa boa. E ajuda também no emagrecimento, né, doutora? Como é que funciona essa parte de emagrecimento que tá muito em alta, todo mundo tomando Monjaro, todo mundo tomando remédio para emagrecer. E aí eu queria saber se a hipnoterapia também ajuda nesse momento aí que a gente tá querendo emagrecer, o pessoal tá uma febre aí. Todo mundo, na verdade, emagrece, mas por saúde, né? O que a gente precisa é ter uma vida saudável. Eu queria saber se a hipnoterapia, ela ajuda a gente também a ter essa vida saudável e conseguir emagrecer. Porque, olha, é um efeito sanfona, que eu só vejo relatos. Porque isso, eu emagreço e engordo, tomo remédio, emagreço e engordo. Ela consegue sanar isso? Se você toma remédio, você faz uma bariátrica, mas não cuida do seu emocional, o seu emocional vai te levar ao estaca zero. Você emagrece, mas depois você volta. Porque muito do que leva uma pessoa a ser sobrepeso são os aprendizados emocionais, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tem um transtorno da ansiedade, geralmente tem compulsão. Geralmente a pessoa desconta na comida, né? Se você não tem autoestima, se você tem baixa autoestima, se você não se ama, você não vai ter cuidados com você. Você não vai buscar fazer um exercício físico, você não vai buscar ter uma boa alimentação porque você não se ama, você não se estima, você não se cuida, né? Então, a partir do momento que você tem autoconhecimento, você sabe quem é você de verdade e você trata as lacunas, você se preenche de si mesmo, você vai buscar o que é melhor para você. Então, vai ser muito mais fácil emagrecer e manter o emagrecimento. Então, também ela pode melhorar também nos estudos, nos esportes, tudo em geral. Tudo. A nossa mente afeta tudo. Terapia é vida, minha gente. Aliás, hipnoterapia. Hipnoterapia é vida. Com certeza. E eu queria que a senhora falasse um pouco dos projetos que a senhora tem, que eu sei que a senhora acabou de fazer, gente, um curso maravilhoso, Mentes Femininas, que eu tive o prazer e a honra de estar lá também, e eu vi vidas, mulheres sendo transformadas. Que curso maravilhoso, quero lhe parabenizar. E os próximos, se Deus quiser, quero estar lá também. Com certeza. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessas palestras, desses workshops que a senhora faz. O pessoal aí de casa também que está querendo estudar. Coisa boa. Então, eu sou uma mulher inquieta. Eu sou muito inquieta. Eu sou aquela pessoa que tem vários projetos, planos e quero muito, né, levar cada vez mais informação para as pessoas, para as mulheres, para as pessoas que buscam evoluir, que buscam realmente estar cada vez melhor. Então, o Mentes Femininas é um projeto que a gente tem, eu e minha filha, a gente tem esse projeto, né, a gente está na 4ª edição. O Mentes Femininas é um evento voltado para mulheres que desejam evoluir. O Mentes Femininas acontece 2 vezes no ano, em julho e em dezembro. Então, a gente teve agora em julho a 3ª edição e vamos para a 4ª edição em dezembro. Também tenho o projeto que é sobre saúde mental, que é agora em setembro amarelo, né, combate ao suicídio, valor à vida, valorizando a vida. Nós vamos ter o evento de mentes só sobre saúde mental no City Hotel, que é outro projeto, é um projeto voltado para a saúde mental como um todo, que acontece em setembro e em janeiro. São 2 projetos, tá? E tem muita coisa no papel. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa no papel, né? Eu venho me lançando aí como palestrante também, que vem aí a calhar com esse meu desejo de levar informação e conhecimento para as pessoas. Hoje a gente mergulhou nesse universo da hipnoterapia, quebrando muitos mitos e verdades, esclarecendo as dúvidas e, acima de tudo, entendemos o que a mente e o corpo caminham juntos. Com a nossa querida doutora Keila. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem também especial aí para todos que estão nos assistindo e nos escutando.
Continuem aqui no canal, né? Continue acompanhando Mente e Corpo com Keila Santos. Vai vir muitos convidados especiais. A gente vai falar não só de saúde mental e saúde física, mas de saúde financeira, de relacionamentos, de empreendedorismo, da vida como um todo. Então, continue aqui acompanhando os nossos episódios. Esse é o primeiro de muitos, né? De muitos. Me sigam lá no Instagram. Tem muito conteúdo bom, tem muitos depoimentos. Inclusive, vai ter depoimentos aqui também no canal, tá, Mel? Maravilha. Tem já bastantes pacientes meus dizendo que querem vir pra cá. Gente, vai ser ótimo. Contar os seus relatos, os seus depoimentos, a sua vivência, né? Não só com a dor, mas com a libertação da dor, que a gente precisa saber que tem isso, né? E as outras pessoas que estão sofrendo também. Então, me sigam lá no Instagram, doutora Keila Santos, que eu vou ficar muito feliz em te ver lá também, porque lá a gente todo dia tá junto, né? Nos stories, lá no feed, e muita coisa boa vem por aí. Eu agradeço a atenção, agradeço a você, Mel, por estar aqui conosco nesse projeto, e a todos vocês que estão comigo nesse projeto também. Eu me sinto lisonjeada e muito agradecida por essa oportunidade. É uma oportunidade única, ainda mais de estar ao lado dessa grande mulher, que realmente me trata também, viu? Eu sou paciente dela. Ela é minha paciente. Sou. Agora eu não largo mais, não. Meu, vem aí tratando, né? Meu ansiedade. Só faz 20 dias que a gente fez a hipnoterapia. 20 dias, mais 20 dias que eu tava tomando remédio para dormir todos os dias. E hoje eu falo com orgulho, né? E agradecer essa mulher, primeiramente a Deus, segundamente a ela, que eu parei de tomar todos os remédios. Tô dormindo, graças a Deus. E assim, a assistência que ela dá, aquela conversa, que a gente conversa, eu fiquei muito, assim, impressionada. Foi rápido. A hipnoterapia, ela é rápida, eficaz e segura. É uma metodologia que não traz efeitos colaterais. Não tem nenhum risco, não existe a possibilidade de ter um risco de piora ou de qualquer outra coisa. Não tem o principal, né, efeitos colaterais que os remédios têm. Os remédios, eles trazem consequências de curto, médio e longo prazo. E a gente precisa se atentar para isso, porque os remédios também não tratam. O remédio não trata, ela só abafa ali o sintoma, né? E a hipnoterapia vem com essa proposta de tratar a causa, de tratar realmente o que te causa tudo isso. Por isso que o resultado é tão rápido e seguro, né? Porque tá tratando ali a causa, tá reeducando a mente. E quando a gente tem uma mente reeducada, nunca mais ela volta ao que ela era antes. Doutora, olha, eu não vou me conter. Eu quero saber mais casos, que eu sei que a senhora tem mais de 5 anos aí de trajetória, de estrada. E eu queria que a senhora contasse mais casos marcantes, mais histórias. Eu sei que tem muita gente que escuta vozes. Já foram muitos, assim. Tem gente que escuta vozes, que vê. Né? E a hipnoterapia, ela tem uma ação sobre isso também? Com certeza. Tenho vários casos, né? Vou contar até um aqui, de uma paciente minha que teve depressão pós-parto, que é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas, existe muito julgamento, né? Porque todo mundo acha que uma mãe, quando tem um bebê, ela ama aquele bebê e é plena naquele bebê, e não é bem assim, né? A depressão pós-parto é uma realidade. Eu tenho 2 casos, né, que me chamam a atenção de depressão pós-parto. Uma, ela escutava vozes e palavra, né, para ela deixar o bebê e sair correndo. E ela mora até hoje perto de uma BR, e por muitas vezes a filha dela mais velha pegava ela no caminho, porque ela saía correndo, que a voz, né, a intenção era se jogar na frente de algum caminhão, e ela deixava o bebê com a filha e saía correndo. E quando ela me procurou, né, um caso que até ela já fez live comigo, já tem depoimento dela lá no meu Instagram. Quando ela me procurou, ainda morava em Maragogi, que eu morei em Maragogi 5 anos. Quando eu cheguei aqui em Caruaru, a gente só fez uma única sessão. Isso já faz de 4 para 5 anos. E até hoje, ela não escutou mais vozes. Até hoje, ela não teve mais nenhum tipo de surto. E, inclusive, ela teve outro filho depois desses episódios. De total plenitude, de estar muito bem para lidar com os seus filhos. Então, são casos desse, né? O outro caso de uma mãe também que teve depressão pós-parto, ela tinha vontade de jogar o bebê. Ela tinha vontade de se livrar daquele bebê.
E também só fez uma sessão e até hoje não teve mais esse desejo, né? E é importante a gente falar sobre a mente humana, que a gente fala desses casos, né? Mas aí termina que a gente acha que a mente é a vilã. Eu ia perguntar isso agorinha. É a mente que cria? Como é que funciona isso, assim, na mente da gente? Porque se eu tô escutando voz, eu fico, meu Deus, eu tô doida, alguma coisa. Tem algum início disso tudo, né? Exatamente. A raiz do problema. Pra você ver, essa mãe, né, aqui escutava vozes que tinha vontade de sair correndo, levaram ela pra ser exorcizada. Gente. Família religiosa, então levou ela pra ser exorcizada, porque disse que era coisa do demônio. Né? E não tinha questão de demônio coisa nenhuma. Eram conflitos. Quando a mente ela tá sobrecarregada, começa a gerar conflitos internos. E esses conflitos internos, eles são reais. Eles são reais. Em sensações, né? E em percepções. Então, esses conflitos é que gera essas vozes. O desespero, né, de resolver aquilo ali é que gera esses comportamentos. Entende? Então, não tem nada a ver com coisa ruim, né? Com o demônio ou com vozes espirituais. Não é. É uma forma da mente achou de resolver aquele problema ali, de sair daquele surto, vamos falar assim. Isso mesmo. E também, eu queria que a senhora falasse um pouco das pessoas também que, não sei se a senhora teve algum caso, que vê as coisas, que, eu tô vendo isso, e na verdade não é bem, né? Não é bem assim. Não é que vê, né? É realmente uma produção da nossa mente. Tudo que a nossa mente imagina, ela faz com que se torne real. Nem que seja dentro da nossa própria mente. Eu tive um caso bem interessante, que foi um caso que me chamou muito a atenção, que era de um homem de 40 e poucos anos, eu não lembro, já faz um bom tempo que eu atendi ele, de 40 e poucos anos, que ele via vultos. E ele via esses vultos à noite. E não tinha quem fizesse ele levantar para ir ao banheiro. E por muitas vezes ele fazia xixi na calça. Ai, meu Deus. Porque ele via vultos real mesmo. Real. Né? E o interessante dessa terapia, né, que quando ele entrou em terapia, quem veio na mente dele foi o escuro. Ele tinha medo do escuro. Então, o escuro veio na mente dele. Tudo que o escuro veio, né? Ele começou a se assustar, a ter aquela conversa, aquele diálogo com a própria mente dele, para poder compreender por que aquele escuro estava lá. E o escuro é muito interessante porque é tudo imaginação, é tudo percepção. A hipnoterapia ela é muito sensacional porque ela é dentro da nossa imaginação. E tudo que a nossa mente imagina, ela acredita que é real. E ele começou a dialogar com o próprio escuro. E o escuro falando para ele, deixa de ser otário, né? Caramba. Eu sou apenas o escuro. Você que me percebeu como algo ruim. Eu não sou ruim, eu sou o escuro, né? Quando anoitece eu apareço, mas eu não sou ruim. Só que ele na infância, né? A mãe fazia, vá deitar, que o escuro vai lhe pegar. Eu aí. Aprendizados. Né? É verdade. Levante não, viu? Fique deitado, senão o escuro vai lhe pegar. Então, isso aí foi embutido na mente dele como algo ruim. E ele cresceu com esse medo do escuro. Só que quando ele ficou grande, né, ficou um homem, gerou um conflito do aprendizado para o que ele queria. Porque ele sabia que o escuro não oferecia mal nenhum, né? Mas já tinha gerado aquele medo. Então, a hipnoterapia, ela faz com que resolva esses conflitos. Com que a pessoa entre em harmonia, emoção e razão, para que ele possa tomar as decisões dele, né? E depois da terapia, acabou o medo de escuro, acabou o xixi na cama. Acabou, se quem gostou. E aí, ele tem vida normal hoje. 99,9% dos meus pacientes, depois de fazer o processo de hipnoterapia, eles voltam à vida normal. Normal, isso em depressão profunda. Eu tenho pacientes, eu tenho uma paciente, né, 18 anos de depressão profunda. Tomava 8 tipos de remédio. E hoje, ontem eu falei com ela, porque eu tenho sempre um contato com os meus pacientes, mesmo depois que termina o processo, eu sempre tô ali. É um pedacinho de mim, né? E eu fico de vez em quando dando oi, como é que tá? E ontem eu tava conversando com ela e ela me falando assim, ela tinha ganhado por conta da depressão, muitos medicamentos, né? 8 tipos de remédio, então retém muito líquido, traz a compulsão alimentar. E ela tinha aumentado uns 40 quilos. E depois do nosso processo, faz uns 8 meses que ela fez o processo, ela já perdeu 15.
Caramba. Já perdeu 15 quilos. Quando ela chegou no meu consultório, para ela se levantar da recepção para a sala, ela precisou da minha ajuda e da ajuda da prima dela. Pra ela poder levantar da cadeira, porque ela estava dopada e ela não andava nem direito, ela não se locomovia. E do caso dessa mulher, né, é muito interessante, porque ela já não saía mais de casa. Ela não tinha mobilidade, né, tanto pelo sobrepeso, como pela quantidade de remédios. Que ela estava dopada, que é mais fácil dopar do que resolver. É verdade. É mais fácil dopar do que resolver. E quando ela fez a hipnoterapia, quando ela fez o retorno de 40 dias, ela chegou no meu consultório totalmente transformada. Era outra pessoa. Quando eu abri a porta, já era outra pessoa. E a primeira coisa que ela me falou assim, disse, doutora, a senhora vai ficar passada. Eu digo, o que foi? Ela disse, fui pra rua de ônibus sozinha. De ônibus, nem de Uber foi. Ela disse, não, eu queria subir no ônibus sozinha. Eu fui sozinha. E agora eu vou pra onde eu quiser sozinha. Não tem mais nada que me prenda. Então, são casos bem curiosos. Casos do qual pessoas que perderam a esperança. Não existia mais esperança, né? Tomando 8 tipos de remédio, mais de 18 anos de depressão, 40 quilos acima do peso, já estava sem esperança. Mas ela confiou que existia uma saída. Ela acreditou que existia uma saída. E ela teve a sua esperança recuperada, teve a sua vida de volta, né? Através da hipnoterapia. Através da hipnoterapia. Através da hipnoterapia a partir da primeira sessão. Essa metodologia, né? Isso que a senhora trabalha, ela dura em torno de quanto tempo? O paciente, ele fica quantos anos? Porque geralmente o psicólogo é 1 ano, né? Não pode mais passar de 1 ano. Como é que funciona esse tempo aí do paciente com a senhora? A metodologia que eu trabalho, que eu desenvolvi, é 6 meses. 6 meses que eu fico acompanhando para que o paciente tenha realmente a total reeducação do seu cérebro. Então, teve um tempo para ele adoecer. Tem um tempo para ele poder ser reeducado e voltar a... E às vezes eu digo assim, quando a gente fala voltar ao normal, qual era o normal, né? Tem pacientes que sofriam desde criança. Então, não é voltar ao normal, é voltar a ser quem você é, de fato, né? Na sua essência. Então, é 6 meses o processo. Nesses 6 meses, a gente tem encontros presenciais, quando é aqui em Caruaru, que eu atendo online. Eu ia perguntar isso, que a senhora atende online, que a senhora atende fora do país também? Atendo fora do país pelo online. Então, eu faço a hipnoterapia online também. Eu tenho pacientes na Europa, eu tenho pacientes na Argentina, tenho pacientes no Brasil todo, né? Tenho uma demanda muito grande em Minas Gerais. Eu atendo presencialmente em Minas Gerais e agora estou migrando para o online, porque já a idade não permite estar de 3 em 3 meses indo para Minas Gerais. Que é isso, doutora, você era novinha, maravilhosa. Maravilhosa, novinha, nem tanto. Com esse rosto de neném. Oh. A hipnoterapia ajuda também, né? Na beleza, no rosto, tá na pele, porque pelo que eu tô vendo, viu? Quando a gente tá bem, né? Bem emocionalmente, a gente fica bem, né? De tudo. Tudo, é verdade. É incrível. É. Uma coisa liga a outra. Com certeza. A mente, com o corpo. Com o corpo, com certeza. Tem, na verdade, eu até anotei aqui uma pergunta também, porque eu falei no meu Instagram, o pessoal perguntando. A hipnose, ela é igual a dormir? Não, de forma nenhuma. Se dormisse, não aprendia, né? Hipnose, ela é aprendizado. A hipnoterapia é aprendizado. Então, ninguém dorme. Não dorme. Se dormir, eu dou um beliscão para poder acordar. Porque a pessoa entra ali no estado tão eu belisco. E um caso bem curioso, Mel. Eu atendi um médico, né? Que ele saiu do plantão e foi pro meu consultório. E quando ele sentou na cadeira, que eu comecei a dar as primeiras instruções, ele dormiu. Ele dormiu e ficou roncando. Sério? Foi, eu fiquei lá sentadinha, fiquei lá esperando, deixando ele dormir, descansar, que eu não ia acordar depois de um plantão, né? Então eu fiquei lá, ó, esperando, ó. A senhora não deu nem um beliscãozinho? Não, ele eu deixei. Quando é uma pessoa nova que eu sei que tá dormindo porque é preguiçoso, ele como médico, né, vinha realmente de um plantão, ele já chegou dizendo assim, olha, doutora, eu quase não vinha por causa do plantão, não sei o que, atendi, foi 30 pessoas aí na Unimed, que ele saiu da Unimed pro meu consultório, que eu atendo do lado da Unimed, né. Aí eu disse, não, tudo bem, senta aqui, quando eu der as primeiras instruções, eu disse, vou esperar, deixa ele aí dormindo. Ele dormiu umas meia hora, 40 minutos. E a senhora esperou? Eu esperei. E sentadinha lá? Sentadinha lá, eu só esperando, olhando pra ele, dormindo. Fiquei lá esperando. Porque meu paciente é minha prioridade. E eu vou dentro da necessidade dele.
E quando ela acordou e fez, nossa, dormindo, eu disse, foi, dormiu, mas tá pronto. Ele, agora eu tô, vamos? Vamos. Esse homem teve um resultado sensacional. A família dele foi restaurada através da terapia dele. A esposa dele que me trouxe ele, e ela não cansa de falar assim, você restaurou a nossa família. Porque ele estava num nível de estresse que estava descontando na família. Né? E hoje o homem é outro homem, depois dessa terapia. Mas eu precisei esperar ele dormir. Aproveitando aí o gancho do estresse, muito estressado, a hipnoterapia tá lá também para resolver. Também. Hoje, com essa fama, como é que eu posso dizer? Globalização do burnout, né? Que nada mais é do que o estresse. Isso. Nada mais é do que o estresse. É porque deram um nome bem bonito, né? Bem bonito, mas... botaram lá um inglês para poder dar uma incrementada no transtorno. Mas é um transtorno de estresse. Estresse profundo relacionado a questões do trabalho. Mas a causa não é o trabalho. Não? Não é o trabalho. Não é. O trabalho foi o gatilho. Né? O estresse, a cobrança, a pressão da empresa é o gatilho. Mas é um acúmulo de coisas que a pessoa traz, às vezes até da barriga da própria mãe. Então você sabia, Mel, que nós temos sistema nervoso desde a barriguinha da nossa mãe. Com 3 meses de gestação, o bebê já percebe as emoções da própria mãe. Então a gente já tem percepção emocional desde o ventre. Então muito que nossa mãe passa, nós já vamos acumulando ao longo das nossas vidas. E eu já atendi paciente de trazer questões da barriga da própria mãe. Sério? Sim. É mais comum do que a gente imagina. Eu atendi uma paciente que a mãe tentou abortar e veio na terapia dela. Né? Ela sentia muito sufocamento, ela sentia uma angústia muito grande, um aperto na garganta. E não era uma crise, era constante, aquele aperto, aquela coisa, aquele negócio. E foi uma tentativa de interromper a gestação. Caramba. E veio durante a terapia. E depois que ela resolveu essa questão, né, ela nunca mais sentiu nada. O pessoal também estava perguntando aqui, que queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a hipnoterapia resolver as dores físicas. Sim. Né? O pessoal se interessou bastante. Tem muita gente, muita senhora também aí, com muita dor, muitas dores. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco o que tem a ver a hipnoterapia, que é ligado ao corpo e mente. A gente aprendeu hoje. E eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essas dores físicas que a hipnoterapia ela consegue também resolver. Sim. Fica mais fácil a gente entender quando a gente começa a imaginar. Quando você tem uma raiva, um estresse, ou passa por uma confusão, o seu corpo se tensiona. Nosso corpo, ele se tensiona, né? Ele fica tensionado. Então, se eu tenho demandas emocionais, a tendência do meu corpo, até para se proteger, é se tensionar. Quando eu, por exemplo, alguém vem me pegar, vem me agredir, meu corpo se tensiona para poder se proteger. Então, essas tensões terminam se tornando um aprendizado para a nossa mente. E a nossa mente usa isso como estratégia. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Se a gente entender qual a prioridade da nossa mente, muita coisa faz sentido e a gente começa a entender como nós funcionamos. A prioridade da nossa mente é a nossa sobrevivência. Então, tudo que o nosso cérebro faz é para nos manter vivo. Não existe outra prioridade, é para nos manter vivo. Então, muitas das estratégias que o nosso cérebro usa, né, no nosso comportamento, nas nossas sensações, é para nos manter vivo. Então, se a gente entender dessa forma, a gente vai entender que as dores físicas é uma estratégia para me manter vivo, para eu poder me proteger de algo. Fuga ou luta. É isso aí, gente. Olha, vamos acabar por aqui hoje, né? Mas tem mais. Os próximos episódios, aguardem que a gente vai estar aí com a doutora Keila, convidados especiais, como a senhora falou, né? Isso, doutora, conduzido aí por ela. E um assunto tão importante, né? Pra gente. E que os próximos promete, viu? Promete. Você aí de casa já tá, primeiro já sabe, aí já começa a mandar a perguntinha no Instagram da doutora. Sim. Já começa a mandar tua pergunta, tuas duas. Vai pesquisando aí durante a semana. Em quanto tempo a gente vai ter, doutora, pro nosso podcast aqui? Toda semana. Toda semana a gente vai lançar um episódio. Alguns ao vivo e outros vão ser gravados.
Mas toda semana vai ter podcast, vai ter convidado, vai ter muito assunto. Vamos falar muito sobre corpo, mente e sobre vida. Coisa boa, doutora. Nós agradecemos aí por essa aula maravilhosa de hipnoterapia. E eu nunca mais vou me esquecer, viu? Que corpo e mente andam juntos. Corpo e mente formam um só sistema. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente para que você tenha qualidade de vida e viva plenamente. Porque nós estamos aqui para viver plenamente, para ser feliz e fazer o bem. Coisa boa.